Tem gente que fala de Jesus todos os dias, mas não vive nada do que ele ensinou. Tem gente que canta, posta versículo, vai para a igreja, mas nunca negou a si mesmo. E eu preciso te fazer uma pergunta hoje, uma pergunta desconfortável. Você está seguindo Jesus ou só está vivendo a cultura cristã? Porque existe uma diferença e ela pode definir a eternidade. Fica comigo até o final, porque talvez você descubra algo sobre a fé que nunca percebeu antes. Talvez assim como eu, você cresceu na igreja. Talvez você sempre acreditou em Deus. Talvez nunca se desviou visivelmente. Mas deixa eu te perguntar. Você conhece Jesus ou só sabe sobre ele? Eu cresci na igreja. Desde que nasci, minha mãe já era cristã. Mas durante minha adolescência, parecia que eu não era verdadeiramente cristão. Quando eu chegava na escola, falava palavrões, ria de coisas que não era para estar rindo junto com os meus amigos. Quase nunca citava a palavra ou falava de Deus para alguém. Muitas das vezes, até uns que sabia que eu ia para a igreja, falava: mas você não era crente? Na verdade, eu não estava dando um testemunho de cristão. Existe uma fé que é herdada e existe uma fé que é vivida. E muita gente está confortável demais em um cristianismo cultural. Jesus disse algo assustador no Evangelho de Mateus 7:21. Nesse momento, peço que você pegue sua Bíblia. Se não tiver a Bíblia, pode até acompanhar pelo celular ou marca esse capítulo para poder ler depois. Vamos ver o que diz em Mateus 7:21. Diz assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Nem todo o que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Ele não estava falando com ateus, ele estava falando com religiosos, pessoas que profetizavam, que faziam obras em nome dele. Mas ele termina dizendo: eu nunca vos conheci. Isso é pesado. Você pode frequentar a igreja e mesmo assim não ser conhecido por ele. Cultura cristã ensina você a falar como crente. Seguir Jesus exige que você viva como discípulo. No Evangelho de Lucas 9:23, ele diz: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Seguir Jesus começa onde o seu ego termina. Não é sobre conforto, é sobre renúncia. Não é sobre aparência, é sobre transformação. E aqui está o ponto que quase ninguém fala. A cruz não era símbolo bonito, era instrumento de morte. Seguir Jesus significa morrer para o orgulho, morrer para o pecado escondido, morrer para a necessidade de aprovação. Se isso já está fazendo sentido para você, já deixa o like nesse vídeo, porque aqui a gente não está falando de religião, a gente está falando de transformação real. E se você quer crescer espiritualmente, de verdade, se inscreva no canal. Aqui não é cultura cristã, é confronto para a palavra. Agora continua comigo, porque fica mais profundo. Olha o que Jesus disse em João 15:5. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Ele não disse: visitem a videira. Ele disse: permaneçam. Cultura cristã visita Deus no domingo. Discípulo permanece na segunda, terça, quarta. Você só lembra de Deus quando precisa? Ou você vive dependente dele? Porque sem permanência não existe fruto. E sem fruto existem só aparência. Na epístola de Tiago 2:17 está escrito: assim também a fé por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Fé é aquela que não muda seu caráter, não muda suas escolhas, não muda sua mentalidade. Você pode levantar as mãos na igreja e continuar vivendo da mesma forma durante a semana. Isso é cultura. Seguir Jesus é quando a palavra confronta você e você decide obedecer, mesmo doendo. Seguir Jesus muda sua mente, muda seus desejos, muda suas prioridades. Não é só mudar comportamento externo, é metanoia, mudança interna. Então eu volto à pergunta do começo: você está seguindo Jesus ou só vivendo a cultura cristã? Porque no final não vai importar quantos versículos você postou, vai importar se ele te conhece. E a diferença, cultura e discipulado, é uma cruz diária. Vejo você no próximo vídeo.